Eu não tô me sentindo feio, isso é um bom começo. Bem-vindos, K-Popers, leitores, otakus, quem mais tiver e quem mais vier. Eu sou o Goku, do K-Hope Review. Eu sou o KD, do K-Hope Music, e agora eu tô no review também. Porque somos todos K-Hope aqui, Exatamente, não é mesmo? K-Hope. E viemos aqui com um vídeo especial, né, pra nosso comeback, depois de, 84 anos fora? 84 anos, tenho quase certeza. E hoje a gente veio aqui falar um pouquinho sobre uma das séries, né, de filme, uma trilogia de filmes que está sendo extremamente hypada nesse último mês, nessas últimas semanas, e que na verdade já existe já faz algum tempo, que é Rua do Medo. Rua do Medo é uma saga de livros de terror infanto-juvenil escritos por Robert Lawrence Stein, tendo início em 1989 e sendo 51 livros ao todo, tendo apenas 16 livros trazidos aqui pro Brasil. No último mês, a gente descobriu que a Netflix decidiu adaptar esses livros e, na verdade, fazer uma mistureba de todos eles e nos trazer uma trilogia, né, dividida em 3 partes. Rua do Medo 1994, Rua do Medo 1978 e Rua do Medo 1666, sendo lançados um a cada semana no mês passado, que nem eu tinha dito antes. Sim, infelizmente não tivemos oportunidade de ler os livros, então essa review vai ser baseada apenas nos filmes. E aí eu te pergunto, Roku, os filmes são bons? Ou não? Bom, antes de qualquer coisa, deixa eu avisar que não vai ser uma review como as que a Roku comumente faz. Vai ser mais um bate-papo, apresentando nossos pontos, nossos argumentos. Lembrando também que são nossas opiniões pessoais, Exatamente. tá? Vocês estão livres pra discordar de qualquer coisa. E que nossa opinião não é a verdade absoluta, né? Obviamente. Então, começando aqui com 1994, a primeira parte dessa trilogia, que basicamente segue a história de Dina e os amigos dela, que moram todos em Shadyside, que é uma cidade que fica vizinha a uma outra cidade chamada Sunnyvale, e existe uma rivalidade entre essas duas cidades, porque Shadyside é considerada amaldiçoada devido a vários casos de assassinatos ao longo dos anos, e Sunnyvale, ao contrário disso, é uma cidade onde tudo prospera e tudo mais, e eles são assombrados, teoricamente, por uma maldição, né, da bruxa, né, Sarah Fier. A maldição da Sarah Fier. Ok, então vamos lá. Pontos positivos. Pontos positivos, eu acho que eu vou começar com a ambientação e iluminação barra paleta de cores. Eu gosto muito, não só na primeira parte, mas a obra no geral, né? A segunda e a terceira também. Mas estamos falando da primeira parte. Então, a ambientação eu gosto desse conceito retrô, essas luzes fortes. E não apenas o neon do shopping, mas do lado de fora também, como por exemplo a cena de quase morte do Simon, lá no meio da rua, que tem aqueles postes de luz, a iluminação amarela é muito forte, eu gosto. Ou quando eles estão nos fundos da escola, naquele plano de atrair os assassinos, tem aquela luz verde bem forte também. Eu gosto muito da ambientação e da iluminação. Acho que é um ponto muito positivo. Acho que a ambientação, no geral, ela é um ponto muito bom, não só na iluminação, na paleta de cores, mas também em relação à trilha sonora. Você vai ver que 1994 vai trazer músicas dos anos 90 mesmo, e você não vai ter um deslocamento ali, você não vai ter uma trilha dos anos 70 dentro da parte de 1994, da primeira parte. Então é uma coisa que te mede bastante dentro daquela época. As roupas são muito bem também feitas. Chega tanto no primeiro filme, né, tanto no 1994, quanto a parte 2 de 1994, que está em 1666, né, inclusa no terceiro filme. Então eu acho que isso é um ponto muito, muito bom, é muito legal, gente. Acho que outro ponto também, eu diria que algumas mortes, vamos dizer assim, né? Já vamos começar com um spoiler, que é a morte da Kate. A morte da Kate, a Kate, ela é a minha personagem favorita do primeiro filme. Quando ela morreu, foi a parte que eu levantei da cama e fiquei, o quê? Bela reação, inclusive. Não, o quê? Como assim?
Porque eu realmente tava esperando que todo mundo, todo o elenco fosse sobreviver. E quando ela morreu, eu realmente, juro pra vocês, eu levantei da cama e fiquei, não, pera, como assim? Eu tive que pausar o filme e voltar a cena pra ver. Então, eu acho que foi um ponto muito positivo, porque eu não tava esperando isso. Olha, é engraçado você falar isso, assim, de você falar que você esperava que o elenco todo ficasse vivo. Porque no começo, eu achava, assim, que... Nossa, eu olhava pra Kate, por exemplo, e pensava... Nossa, essa galera toda vai morrer, vai sobrar um no final. É o costume de filme de terror adolescente, né? Sério, real, assim... Eu achava que, nossa, vai sobrar vai sobrar só a Dina, ou não sei, vai sobrar pouca gente. Então no começo eu já tava desconfiada disso, eu tava esperando o tempo todo, assim, de tipo, não, vai surgir alguém, vai surgir um assassino ali, vai tacar a machadada na cabeça de um, entendeu? Alguma coisa do gênero. Então, quando eu tava chegando logo no final, já chegando no final do filme, e aí não tinha morrido mais ninguém, eu já ficava, será que vai morrer mesmo? Então, foi isso. Como foi muito lá no final, eu achava que eles iam seguir uma vibe meio Ouija, sabe? Porque no Ouija o elenco sobrevive, né? Sim! Então eu achei que, tipo, eles iam seguir essa vibe de, os protagonistas e os coadjuvantes também iam sobreviver. Traumatizados sim, mas mortos não. Sabe? Tipo isso. Particularmente é a morte mais legal do primeiro filme. A mais legal e a mais grotesca. A mais grotesca também. A melhor personagem. Ok, há divergências aqui. Porém, realmente foi a morte mais legal. Assim, porque eu acho que as outras, né? A outra, no caso. Mas as outras, no geral, se você for ver, elas não são muito interessantes, né? São bem previsíveis, na verdade. Sim. A da Heather talvez foi, assim, não impactante, mas foi interessante porque ela resistiu, né? Não sei. Eu acho que a da Heather foi legal, porque pra gente entender mais ou menos como ia funcionar. Porque como era a sequência primária, né, a primeira sequência do filme sobre como ia funcionar a coisa dos assassinos, e é uma referência gigantesca a Pânico, a franquia Pânico em si. Eu achei legal, assim, tanto pra referenciar, quanto pra gente entender qual seria a dinâmica dos assassinos, qual seria a vibe do filme, entende? Uhum. E você vê que na verdade segue isso nos outros dois filmes e nesse inteiro, né? Segue essa coisa meio perseguição, assassino com faca ou com qualquer objeto cortante que tivesse. É bem slasher. A real é que o primeiro filme, eu acho dos três, eu acho que o primeiro filme é o mais fraco dos três. Eu acho que 1978 e 1666 eles são melhores. E tanto em roteiro quanto em desenvolvimento e tudo mais. Sim, só que a gente não pode negar a importância do primeiro filme, porque é ele que vai conduzir o resto, né, das histórias e vai deixar a gente saber o que aconteceu tanto em 78 quanto em 1666. Então eu acho ele um filme legal, ele não traz nada de novo, não é aquela coisa uau, né? Eu vi muita gente no Twitter, no Facebook, no YouTube até às vezes falando como se fosse uma coisa incrivelmente inovadora. Nossa, e surpreendente. Sim. Quando na verdade você vê o primeiro filme e você fica, tá, mas eu já vi uns 30 desses, nossa, entende? Isso é um ponto que eu queria muito trazer. Eu acho que também foi culpa minha, né? Porque eu não lembro de ter visto os trailers. Então eu não posso dizer se o filme se vendia desse jeito. Mas eu lembro que eu entrei no Twitter um dia e tava a hashtag lá. Sim. Sempre o Twitter. Tava a hashtag do filme nos assuntos mais comentados. Então eu entrei pra ver e tinha muita gente falando: uau, que original, nossa, não estava esperando, nossa, que plot incrível. E aí eu fiquei na expectativa quando eu fui assistir. E quando eu assisti eu fiquei, tá, tipo, eu achei um filme bom, mas só isso, sabe? Bom. Legal, divertido. Linha. Um arroz e feijão. Um arroz e feijão. É aquelas, eu concordo com quando os outros canais e tudo mais, eles falam sobre... É um mais do mesmo, que na verdade quer ser mais do mesmo. Ele não tenta nossa, como somos inovadores. Não, na verdade é entupido de referências de vários outros filmes do mesmo gênero e de alguns outros, mas todos de terror. Então, na verdade, você vai encontrar várias coisas ali que são repetidas, são convenções de gênero, são coisas, sabe? Até mesmo os sustos em si, eles não te assustam de verdade, né? O pessoal fala muito, nossa, série de terror e tal, alguns falam, é aterrorizante. E, na verdade, não. Na verdade, eu particularmente não tomei nenhum susto enquanto assistia, principalmente o primeiro.
Então, eu só achei legal, foi interessante, foi uma experiência muito interessante. Acho que a gente acabou entrando também já nos pontos negativos, né, sem saber. Foi seguindo a conversa aqui, então, né? Aproveitando a deixa dos pontos negativos, eu quero dizer que o filme funcionando sozinho, né, se eu fosse depender do primeiro filme pra assistir o segundo e o terceiro, eu não assistiria. Porque eu achei o filme bom, só que aquilo, sabe, tipo... Fraco. Dos três, o primeiro Fraco. é o mais fraco. Sim. E, tipo, não me pegou tanto, sabe? Não me cativou tanto. E então, se eu realmente fosse depender do primeiro, se eu não fosse fazer um vídeo sobre Rua do Medo, eu não assistiria o segundo nem o terceiro. A gente tava planejando já faz um tempo, viu, gente? Qual que você considera negativo também? Negativo? Putz. Eu acho que algumas atitudes, assim. Eu sou de reclamar bastante de filme de terror, principalmente slasher, né? Que não é o meu gênero favorito de terror. Eu curto mais uma coisa meio terror psicológico, ou terror, aquele clássico de assombração, aquela coisa bem. Sei. Então, eu acho que filme de terror slasher, geralmente a galera tem umas atitudes meio. Você olha e fica. Poxa! Por quê? Entendeu? Ao mesmo tempo, tem horas que eles são muito inteligentes. Aquele plano da escola de prender todos os assassinos. Nossa, assim. Ele é muito bom, assim. É o máximo que a galera podia fazer naquele momento. Então, ele é ok, ele é legal. Uhum. Mas. É que a gente tem que lembrar que eles são adolescentes, né? Exatamente. Não dá pra fazer, tipo, meu Deus. Não dá pra você esperar todas. todas Muito mirabolante. E nem todas essas decisões mais racionais do mundo. Porque quando você tá com medo, cara, você não pensa tão rápido. Eles são adolescentes com medo. Exatamente. Então, era uma confusão toda. Ninguém tava entendendo exatamente o que tava acontecendo. Toda hora ele surgiu com uma teoria nova. E todo momento era bruxa. Não tem como a gente escapar da bruxa. Mas tinha algumas coisas que me irritavam, entende? Algumas atitudes até que geraram umas cenas meio desnecessárias ali no meio. Que você ficava... Tá, mas por quê, entende? Isso me faz lembrar muito do final, realmente. Tem uma cena que eu fiquei, tipo... Tá, ok. Os amigos morrem, né? A Kate e o Simon. E a Sam sobrevive. E, tipo, a Dina caga pra morte dos amigos dela, sabe? Não totalmente, né? Que tem aquela cena lá dela relatando pro policial, no né? Interrogatório, sim. Só que, tipo... Ficou muito... Ela não derramou uma lágrima, sabe? Tipo, são os melhores amigos dela. O filme faz questão de frisar que são os melhores amigos dela. E talvez os únicos que ela tem, eu não sei. E a gente entende, assim, o estado de choque, né? Porque a hora que eles estão falando... É uma cena muito boa, assim, a cena onde você vê todos os três, né? Vai variando entre os três, contando a história. Eles aparentemente bolaram a mesma história pra poder contar pra polícia. E no final acabam culpando a Kate e o Simon, como se eles tivessem enlouquecido, enfim, acontecido tudo o que aconteceu ali. Mas a gente entende que a Dina estava aliviada por ter conseguido proteger a Sam e ter protegido o Josh também. Só que ao mesmo tempo, me parecia um pouquinho, sabe? Não pareceu que foi um trauma tão forte. Sim, principalmente depois, porque as duas ficam no maior love lá na cama. E tipo, ok, a sua namorada tá viva, só que seus amigos morreram, sabe? Eu me coloquei ali na situação, sabe? Eu acho que, por um lado, eu realmente ficaria aliviado, né? Que a pessoa que eu amo tá viva. Só que, por outro, eu iria pra terapia, sabe? Porque, assim, meus melhores amigos morreram, eu não ia conseguir fechar o olho, sabe? Ela começa a chorar depois que percebe que a Sam virou The Walking Dead. The Walking Dead é muito bom. Na verdade, eu acho que é aqui que começa a polêmica. Eu não tive tanta conexão com o Simon assim, pra falar a verdade. Eu acho que de todo ali o elenco, o Simon foi assim o que eu menos gostei. E eu só fui começando a gostar dele lá pro final mesmo. Ele é o alívio cômico do grupo, né? Só que muitas vezes as piadas dele não funcionaram pra mim. Pelo menos, sabe? Principalmente a respeito da Ruby Lane. Vou citar a cena do plano que eles tentam atrair os assassinos lá pro banheiro. E quem vai lá na parte onde o Simon tá é a Ruby Lane, né? E aí ele corre lá, ai meu Deus, ela tá aqui, e ela continua muito gostosa, mas também continua muito louca. E eu lá, tipo, Eles sabe? repetem a piada, na real, né? Que foi a mesma que fizeram quando ela atacou a primeira vez.
Então, assim, eu acho que humor é uma coisa subjetiva. Particularmente, Sim. as partes do Simon também não foram, uau, vou morrer de rir, tá entendendo? Eu entendia que era pra ser engraçadinho, e às vezes até dava umas risadas mesmo de umas coisas que ele dizia. Então, Tipo, a primeira vez que ele fez essa piadinha da Rob Lane, eu já fiquei tipo... ok. Quando Ok. falou da segunda vez, eu já fiquei, não, de novo. Basicamente, o Simon, ele foi um personagem assim que foi difícil, mas eu vi que ele é um dos mais amados do elenco do primeiro filme. Eu não senti tanta dificuldade de sentir empatia pelos personagens nem nada do gênero. Então, acho que talvez um pouco com a Dina no começo, eu achei aquela primeira briga com a Sam Nossa, meio... Enfim, mas entendi. Dina estava com raiva, entendemos os motivos, essa coisa de Shadyside e tudo mais, da Sam ter tentado fugir disso e teoricamente fugir da própria Dina. A gente entende o que tá rolando ali, né? E é uma boa cena pra gente entender como é que funcionava o relacionamento das duas e o porquê acabou. Rola a briga do hospital, né, também. Sim, verdade, E- é do hospital. Aquela do hospital. Aquela do hospital eu já acho melhor construída, né? Mas ela não é tão expositiva. Eu não sei dizer ao certo, assim, se gosto ou não dessa cena. Ao mesmo tempo que ela parece necessária, ela é um pouquinho... Entendeu? Uhum, Uma sim, coisa sim. meio nha é uma boa. Outra coisa a respeito do Simon, que eu acho que é um ponto negativo do filme, é a morte dele. Eu acho que a morte dele seria muito mais impactante se ele morresse pela Ruby Lane lá na rua. Porque é uma cena que eu acho que é um dos melhores pontos do filme. A construção dela é muito boa, sabe? Tipo, a cena que ele tá se arrastando na rua, ela sobe em cima dele e tocando aquela música clássica. Sim, e ela tá cantando enquanto isso. Nossa, então essa cena é muito boa. legal. Essa cena é muito boa. Olha só que irônico. A quase morte dele é um ponto muito positivo do filme pra mim, mas a morte dele é um ponto muito negativo, porque a morte dele é muito anticlimática. Nossa, é muito anticlimática. A morte dele vem logo depois da morte da Kate, e tipo, a melhor morte do filme. E aí do nada vem a morte do Simon, que nossa, quando ele morreu, tipo, eu só fiquei, uau, mataram o Simon também. Que coisa, não? Sabe? A quase morte foi mais legal do que a morte, concordo. Nossa, sim. Concordo sim. nesse ponto. Bom, agora o veredito. O filme é bom, Coco? O filme é bom, é legal, ele funciona, ele é divertido, vale a pena, eu diria, de assistir. Claro que dependendo às vezes eu nem diria assim da faixa etária do público em si, mas dependendo do gosto da pessoa, se ela tá ou não mais acostumada ou menos a slasher ou a outros filmes de terror, acaba sendo mais ou menos divertido, mas é legal, entende? É uma experiência divertida. Nossa, seria incrível reunir com os amigos pra assistir, dar risada e discutir as decisões e tudo mais. Dá risada, ele sendo Dá perseguido dá por muito. assassinos. Não morri. Exatamente. Qualquer filme de terror vira comédia quando você tá com seus amigos. A regra é Nossa, essa. sim. Tipo, é o que a gente falou lá pro meio do vídeo, né? Ele é um filme bom. Tipo, ele não chega a ser espetacular e ele também não é ruim. Não chega a ser um dos meus filmes de terror favoritos e também não tá lá no fim da lista. Eu vou até pegar a expressão que você usou sobre ser um arroz com feijão. É um arroz com feijão, mas é um arroz com feijão bem feito. Exatamente. Exatamente, aquele arroz com feijão que você coloca, sente o cheirinho e tem esse feito. Uau, aquele que dá vontade de comer, sabe? Dá vontade de consumir. Exatamente. Então, basicamente, é um arroz com feijão, muito bem feito, mas não chega a ser uma lasanha. Mas é isso, gente. A gente vai encerrar por aqui. Esperem os outros vídeos, eles sairão, hora ou outra. Não deixem de deixar o seu like, de compartilhar nas suas redes sociais, se inscrever no canal, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo, né? Principalmente os vídeos novos, né? Da parte 2 e 3. Temos Twitter, temos Instagram, temos Facebook. Sigam as redes. Não deixem de perder, agora eu estou no Twitter mais ativamente. Estamos começando a movimentar o K-Hope, estamos crescendo ainda. A gente deu esse hiatus, mas mais por causa das nossas vidas pessoais mesmo. Eu prometo que eu vou continuar comentando de BNH no Twitter. Que eu dei uma parada. Nos sigam e até mais. Até mais. Ai, eu torci como?